Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que cai muito em prova da OAB, prova de concurso público, que é o roubo próprio e o roubo impróprio. Você sabe as diferenças? Se não, continue aí, continue assistindo esse vídeo que você vai aprender com certeza absoluta. Bom, as diferenças são simples, são básicas, todas elas previstas no artigo 157 do Código Penal. No roubo próprio é quando o agente, ao subtrair um objeto, ele utiliza de violência à pessoa, grave ameaça, ou depois que você reduz a capacidade, a impossibilidade de existência da vítima. Não entendeu? Vamos dar exemplos. Grave ameaça. Vamos começar pela grave ameaça. Essa grave ameaça ela pode ser exercida por arma de fogo, arma branca, ameaçando a pessoa de morte, falando que se não passar o objeto vai tacar fogo nela, várias formas no sentido de ameaçar aquela pessoa para obter aquele objeto. Com a violência, essa violência é na pessoa, contra a pessoa. Você pode empurrar a pessoa, você pode socar a pessoa, ou seja, não está mais no campo da grave ameaça. Partiu efetivamente para a agressão, para a violência contra aquela pessoa. E quando você também reduz a impossibilidade de resistência. Você, por exemplo, pode inclusive colocar o Boa Noite Cinderela. Você coloca lá, ministra o Boa Noite Cinderela no copo, na bebida daquela pessoa apaga e você subtrai os objetos daquela pessoa. Bom, essas são as três hipóteses do roubo próprio. Lembrando que muitas das vezes as pessoas só lembram de duas das hipóteses do roubo próprio, não é verdade? Violência ou grave ameaça. E esquecem da impossibilidade quando você reduz a impossibilidade de resistência da vítima. Pois bem, esclarecido o que é roubo próprio, nós vamos começar a falar o que é roubo impróprio. E o roubo impróprio está previsto no parágrafo 1º do artigo 157. Vou ler a vocês. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Pois bem, gente, neste caso, no roubo impróprio, o crime ele começa, propriamente dito, não como um roubo, mas sim como um furto. A pessoa ela vai lá e subtrai, sem violência ou grave ameaça, a pessoa. Ela foi lá e subtraiu. Mas para conseguir a impunidade ou para conseguir a detenção daquele bem furtado, ela emprega violência ou grave ameaça à pessoa. Tem que ser na situação de logo depois. Vamos lá, gente. Eu entro no escritório de alguém, subtraio um objeto, subtrair o computador daquele escritório. Estou saindo com o computador daquele escritório. O dono do escritório chega. Eu já havia subtraído aquele objeto. Na hora que ele chega, fala assim, fica quieto aí, deixa eu ir embora, não chama a polícia, senão eu te mato. Eu iniciei o crime, subtraí aquele computador e quando eu estava saindo daquele escritório, o proprietário daquele escritório chega e aí eu utilizo da grave ameaça. Lembrando que na modalidade do roubo impróprio, somente é possível a grave ameaça ou a violência à pessoa. Não é possível recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Percebam, roubo impróprio, apenas duas. Nós temos dois requisitos do roubo impróprio, que é a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. E esse é a fim de assegurar a impunidade do crime. Imagine só que eu deixo cair algum objeto que me identifique. Eu, ao retornar naquele local do crime, o proprietário do escritório chega. E já com aquele objeto que me identificava em suas mãos. Eu tomo aquele objeto e ameaço. Ou seja, eu retornei logo depois, para conseguir fazer com que a minha identidade, ou seja, a minha impunidade, para que aquele fato ali não seja descoberto quem era eu, quem era o autor daquele crime. Bom, e nessa situação de logo depois, Anderson, mas se for a um tempo depois,
Se for no dia seguinte, nós estamos falando não do roubo impróprio, mas de 2 crimes diversos em concurso material. Exemplo, fui no escritório subtrair o computador. No dia seguinte, o dono do escritório me viu andando pela rua e falou: Anderson, você pegou o computador lá, eu vou chamar a polícia. Você furtou o meu computador. Nesse exato momento, eu saco da minha arma, aponto em direção dele e falo assim: se você falar, eu te mato. Bom, o furto ali já estava consumado, não era roubo impróprio, porque para configurar o roubo impróprio tem que ser logo após. E um dia depois não é logo após. Então, nesse caso, furto, na sua modalidade, consumada. Como foi no dia seguinte, cometi o crime de ameaça também na sua modalidade consumada em concurso material de crimes. Ou seja, aquelas penas, elas são somadas. Bom, gente, nos próximos vídeos nós vamos gravar explicando os concursos de crimes. E aí nós colocaremos para vocês. Então, espero que tenha ficado bem claro a diferença do roubo próprio, do roubo impróprio e também dessa situação do logo depois, para que passando esse logo depois, seja configurado o concurso de crimes, tanto o crime de furto, quanto o de ameaça. No mais, meu muito obrigado, aquele abraço, gostando, curta aí, siga, compartilhe. No mais, grande abraço, fiquem com Deus. Tchauzinho.